Olá, eu vou apresentar hoje mais uma mini aula sobre xilogravura. E o tema que inspirou essa aula foi a literatura de cordel. Para quem não conhece, o cordel é essa publicação muito comum no Nordeste, em que os autores colocam seus repentes, trovas, poesias, e quase sempre essa publicação é ilustrada com xilogravuras. Tá? Esse é o formato típico, né, de uma literatura de cordel. Aqui tem outros exemplos. E, na verdade, eu aqui fiz uma proposta diferente, que é trabalhar o tema dos pássaros, um passarinho, com estilos muito distintos, tá? Então eu vou fazer agora xilo com essa pegada do cordel, tá? Eu já mostrei aqui em outras aulas como que a gente vai trabalhar na madeira. Xilogravura é a gravura impressa no bloco de madeira. Xilo quer dizer madeira, né? E gravura é impressão. Então é a impressão feita com uma matriz, que é um pedaço de madeira. Várias madeiras se prestam, servem para xilo, né? De preferência a madeira que tenha veios mais uniformes, que não seja muito dura, né? São as madeiras mais indicadas, principalmente para quem não tem tanta prática assim. Qual é a recomendação antes de você iniciar o trabalho? É você preparar essa madeira, selando, né, a madeira com a goma laca, lixando bem, deixando ela bem lisinha. Essa daqui já está preparada, pronta para receber o desenho, tá? O desenho, ó, eu fiz um desenho simples de passarinho, tá? Copiei no papel vegetal e aí com o carbono você pode transferir esse desenho para madeira, tá? Como está aqui nessa outra pecinha. Ela já está bem lisinha, lixada, como eu já falei no início. Aí as ferramentas que a gente utiliza na xilo são as goivas e formões. Existem várias ferramentas disponíveis no mercado, umas melhores, outras um pouco mais simples para começar. O importante é que você tenha instrumentos que proporcionam os diferentes tipos de corte que a gente precisa na xilo. Tá? Por exemplo, essa daqui é a faca. A faca ela parece mais um estilete, ela tem uma ponta bem definida e essa parte mais reta. E para que vai servir a faca? Né? A faca a gente utiliza nessa posição, sempre a ponta apoiada no início do traço, e a gente trabalha dessa maneira aqui, ó. A faca ela serve para você definir as áreas, fazer aquele primeiro traço, né, aquele primeiro corte, que vai definir cada área do seu traçado, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, eu estou trabalhando aqui na madeira, né, com a faca. Primeiro, depois eu posso vir aqui com a goiva, ó. A goiva já me permite um traço mais profundo, ó, tá? A faca, vocês viram, eu puxo em minha direção. A goiva já é um outro movimento, a gente leva a goiva em direção ao traço. Só que existem alguns materiais, né, algumas ferramentas auxiliares que são importantes e que vão facilitar o seu trabalho. Uma delas é essa base de apoio, ó, que é uma madeira, um pedaço pode ser de madeira ou MDF, com dois sarrafos, um para cima e um para baixo. Tá? Vocês estão vendo, é uma peça bastante simples. Qual é a função dessa peça? Ó? Ela vai ficar fixa na mesa, tá? E nessa parte aqui é que eu vou apoiar a madeira. Desse jeito aqui, ó. Eu coloco a madeira encostada, tá? E essa madeira, ó, ela vai ficar apoiada na mesa. Eu vou até trabalhar aqui lateralmente, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Desse modo, ó, você consegue apoiar a peça com firmeza, ela tá firme aqui. E você consegue trabalhar com mais segurança, porque isso evita que a ferramenta escape, né, e saia do seu controle. Bom, depois que você definiu o desenho e começou a trabalhar com as goivas e com as ferramentas no corte, você pode criar uma infinidade de texturas diferentes. Se você quiser fazer um corte mais profundo, ou seja, retirar mais a madeira de uma determinada área, o resultado final é que essa área que foi mais escavada vai ficar com menos tinta, porque a tinta que vai ser aplicada aqui na superfície, ela vai ficar mais intensa nas partes altas e menos intensa nas partes mais profundas.
tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer que essa parte da asa do passarinho fique bem clara, eu posso trabalhar, tá? Com esse formãozinho aqui, ó, e vou retirando as lasquinhas de madeira, tá? E é um processo que você vai trabalhando aos poucos, vai vendo, vai sentindo, né? Até chegar num resultado que você deseja. E você vai fazer a mesma coisa em cada parte do seu desenho. Por exemplo, aqui, ó, para definir o tronco, eu começo com a faca. Às vezes isso acontece, né? Ó, definir aqui. Ó, essa goiva aqui mais fina, eu consigo traços mais finos também, mas eu posso criar uma textura fazendo vários traços paralelos, ó. Então, se eu quiser imitar os veios do tronco, basta eu fazer os traços aqui paralelos. Nesse caso aqui, o galho que sai pra cima, eu vou fazer o corte na mesma direção, tá? E assim por diante, você vai trabalhar a sua matriz, né? A matriz é essa peça de madeira que está sendo escavada. Você vai trabalhar até chegar no resultado que você imagina para o seu desenho, tá? Esse daqui, essa matriz que eu fiz, ela já foi entintada, ou seja, eu já apliquei a tinta nela algumas vezes porque eu já imprimi, eu já fiz a prova dessa matriz. E é interessante que você faça provas também durante o processo de escavação da sua matriz, porque fazendo a entintagem, passando a tinta e imprimindo, você consegue enxergar melhor como a sua matriz está se comportando, vamos dizer assim, que áreas estão mais escuras, que áreas estão mais claras, e você sempre pode voltar na sua matriz e fazer uma nova, trabalhar um pouco mais, escavar, tirar mais um pouco e depois voltar a imprimir, tá? Então, depois que você trabalhou um pouco, você já quer tirar uma prova para ver como é que tá? Eu vou mostrar para vocês então como fazer isso, ó. A tinta que a gente usa para Xilo é basicamente a tinta tipográfica, tinta usada em tipografia, tá? Em gráfica. Mas também é possível usar a tinta óleo, caso você não tenha a tinta tipográfica. Tem que ser uma tinta mais consistente, mais pastosa. A essa tinta você vai adicionar algumas gotinhas, ó, de diluente óleo, que também é o diluente da tinta óleo. Você pode usar o diluente, pode usar a terebintina também, tá? Que é também um diluente para tinta óleo. Aí você vai trabalhar essa tinta em cima de uma placa de vidro, tá? Como tá aqui. O que é trabalhar essa tinta? Com uma espátula de metal, você vai fazer esse movimento aqui várias vezes, tá? Para misturar a tinta com o óleo, para abrir a tinta na superfície, para ela ficar na consistência perfeita para ser aplicada na madeira e depois impressa, tá? Isso é bem importante esse processo para tirar qualquer pelotinha da tinta, para que o óleo não fique concentrado só numa parte, né? Então é importante esse trabalho. O rodo que a gente usa para aplicar a tinta na Xilo é um rolinho, ó, de borracha dura. É um rolo próprio para isso. E o movimento é esse aqui, ó. Você vai pegar a tinta em todo o rolinho, ó. Toda a volta tá entintada. Só que você tem que tirar o excesso de tinta. Ela tá com excesso. E como que eu sei que ela tá com excesso? A tinta tem que fazer um barulhinho de coisa pegando. E ela não tá fazendo barulho ainda, porque tem tinta demais. Então, eu vou colocar a tinta aqui, ó, no vidro sem, né, que tá sem a tinta. E aqui eu já começo a ouvir o barulho, tá? E eu posso retirar o excesso de tinta, ó, pra espalhar um pouco mais essa tinta. Deixo a tinta aqui no cantinho e vou espalhando, ó. Observem como o barulho agora já até aumentou um pouquinho mais. Vou virar. O importante é que essa passada fique bem uniforme, tá? Pra eu ter certeza que a tinta vai ser espalhada também de maneira uniforme. Se estiver fazendo esse barulho, ela já tá legal para ser aplicada na peça. Aí, olha, muito cuidado. Quando o rolo tem o tamanho da madeira, é até mais fácil, porque você pode passar de uma vez só, mas às vezes ele não tem o tamanho, então você tem que
fazer por partes, tá? Mas é importante fazer esse movimento várias vezes, tá? Bom, terminada essa etapa, você vai pegar o papel, né? O papel que você vai usar para imprimir, eu vou usar... Eu já dobrei essa folha sulfite como se ela estivesse no formato do cordel, né? E observem o seguinte, na Xilo a impressão sai sempre invertida, então o passarinho ele tá olhando para aquele lado, mas ele vai ficar invertido, tá? Essa é a capa do meu cordel. Eu vou posicionar o papel aqui com muito cuidado para que ele fique o mais centralizado possível. Se você quiser, você pode fazer uma marcação no verso, tá? A folha aqui tá dupla. E aí eu vou utilizar essa colher de pau que é própria para Xilo, para fazer esse movimento aqui, ó. Essa colher é que vai fazer com que a tinta passe pro papel, tá? E mais uma vez é importante você fazer isso com cuidado para que todas as partes, né, da matriz sejam friccionadas com a colher para que a tinta passe pro papel completamente. Eu tô segurando com a mão, mas sem fazer pressão aqui em cima, tá? Só apoiando, para não deixar marcas da tinta. E aí eu vou fazer esse movimento várias vezes. Você pode fazer esse movimento em várias direções também. Não precisa fazer numa única direção, não. Posso virar a colher aqui na parte que é mais reta, tá? E fazer também. Cuidado com a parte central, que a gente costuma deixar um pouco... acaba fazendo menos pressão no meio, né? Então, observem isso. Essa parte aqui é muito importante, porque a impressão da Xilo, ela é feita uma a uma quando a gente não tem a prensa, né? Então, é importante que ela seja bem uniforme. E aí, você vai retirar, ó, o papel, tá? Retirar de uma vez só com cuidado. E aí, você tem o resultado. Essa é a minha matriz e essa é a prova. Essa primeira prova nem sempre é a definitiva, tá? Essa primeira prova serve para você ver, aqui eu acho que tá muito escuro, eu vou tirar um pouco mais, ou ali o traço não ficou tão preciso, eu vou fazer algum ajuste. Claro que aquilo que você já retirou da madeira você não consegue recolocar, né? Mas você consegue fazer alguns pequenos ajustes ainda na matriz. Agora vamos supor que você já está satisfeita com a sua matriz, você não vai mais mexer, mas você quer fazer uma nova prova. Então você volta, ó, movimenta o rolinho novamente na sua tinta. A mesma tinta, essa tinta demora para secar. Inclusive essa prova aqui feita no papel, você tem que deixar secar por alguns dias, tá? Uns 2, 3 dias. Então volta a entintar a sua matriz, tá? Volta a entintar e vamos repetir o processo aqui, ó, mais uma folhinha. Hoje eu tô deixando cair tudo, agora foi o meu rolinho que caiu, aqui e aqui, tá? Posicionou, correto. Vamos fazer mais uma prova, ó. Tá pronta, né? Mais uma prova e assim eu vou imprimir sucessivamente todas as provas e deixar secar. Para fazer esse cordel, a parte interna, eu fiz uma outra matriz, que é essa aqui da palavra passarinho, ó. Vocês vejam que para fazer essa matriz eu fiz o texto, inverti, né? Passei ao contrário e vou fazer a impressão na página interna com essa palavra passarinho. Então, eu vou entintar a mesma tinta que tá aqui, tá? E vou fazer uma impressão interna do meu cordel com essa palavra. Bem... Ó, esse mesmo que eu já fiz, tá? Eu vou pegar com cuidado porque ele ainda tá molhado. E vou fazer aqui dentro, tá? Na página interna. Então, eu posiciono na mesma direção da outra e repito o processo.
A xilo, ela é como se fosse um carimbo, né? Você tá estampando aquela imagem que está em relevo no seu papel. Claro que existem as prensas para xilo e elas permitem uma impressão mais uniforme, mas como nem todo mundo tem acesso ou pode ter uma prensa, então você pode improvisar fazendo a impressão desse jeito. Pronto. Então ficou assim, tá? Então a minha publicação, ela tem o passarinho e a impressão aqui. Depois eu posso colar um texto ou colocar alguma outra impressão se eu quiser, tá? Então essa é uma sugestão aí para você fazer um cordel. Eu já mostrei como fazer um fanzine e agora como fazer um cordel. Então você que está gostando dessa brincadeira com papéis e publicações, quem sabe mistura uma coisa com a outra e faz um fanzine com xilogravura. Legal? Então aguardem que a próxima técnica também vai ser muito bacana.